glória. Aqui, Senhor e Pai amado, querido, aqui está tua filha, Pai amado, que vai levar, Senhor, ser a mensageira da tua santa e gloriosa palavra. Deus de poder, toma, Senhor, tudo que vai ser falado, Pai, através dela, que ela venha falar somente aquilo que o Senhor colocar, Senhor, na boca dela, Senhor, que seja mel, que seja fel, mas que seja a tua santa e gloriosa palavra. Ah, Senhor, meu Pai eterno, abençoa tua filha, Pai, abre, Senhor, meu Pai, o entendimento, que ela venha, Senhor, falar somente aquilo, Senhor, a qual o Senhor vem falar para o coração da tua amada igreja, Pai. Fala nos nossos corações, queremos ouvir o Senhor falar nessa noite, Pai. Assim eu te louvo e te agradeço. Muito obrigado. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Saúde a igreja que é santa e gloriosa Pai do Senhor Jesus. Amém, querido? Amém. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué. Aleluia. Josué 6. Glória a Deus. Eu vou ler até onde Jesus mandar. Em nome de Jesus. Todos acharam? Josué, capítulo 6. Glória a Deus. Diz assim: ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Louvado seja o nome do Senhor. No 8 diz assim: e assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Louvado seja Deus. Pode se sentar, igreja, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos na 12ª volta aos muros de Jericó, para que sejam derrubados. E eu confesso para os irmãos que não é fácil. Na época de Moisés, quando ele tirou o povo de Israel da terra do Egito, a Bíblia vem dizendo que aquele povo deveria ficar 4 dias no deserto. Mas por causa da desobediência daquele povo, eles ficaram 40 anos rodeando em círculo dentro do deserto, por causa da desobediência. E agora Deus levanta um sucessor de Moisés, que é Josué. E Deus, ele fala com Josué, e da mesma forma que ele usou Moisés, do
Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E aquele povo foi levado para ser levado à terra prometida. Mas no meio do caminho havia um impedimento, onde era uma cidade fortificada. Uma cidade onde dentro dela haviam coisas que eram totalmente inefáveis aos olhos do Senhor. E Deus deu uma ordem a Josué que ele fosse rodear aquela cidade para que os muros fossem derrubados. Notem que aqui na palavra do Senhor vem dizendo que a todo momento, ao que estava junto daquele povo, a arca do Senhor. O que quer dizer a arca do concerto que estava junto com o povo? A presença de Deus. Por que muitas pessoas hoje não vencem batalhas? Porque não tem mais a presença de Deus. A pessoa caminha sozinho, a presença do Senhor já não tem mais. E aí Deus deu uma ordem para que Josué, junto com aquele povo, rodeasse aquela cidade 7 vezes. 6 vezes. Na 7ª, ele gritaria e aqueles muros iriam abaixo. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, Deus poderia muito bem fazer aquele milagre num dia só, porque Ele é Deus. Mas só que Deus queria ver o esforço daquele povo. Deus queria ver a perseverança, pastor Manuel, daquele povo. E assim é a mesma coisa nos dias de hoje. Percebe-se, quantas pessoas começaram no primeiro dia da campanha. A igreja estava lotada, não era assim, pastor Manuel? Agora olha a sua volta e conta atento quantos tem aqui dentro. Mas a palavra ela vem dizendo que quando você faz um pacto com Deus, você tem que ir até o fim. Porque se você parar no meio do caminho, você não recebe bênção do céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou ser bem sucinta nas minhas palavras, porque eu não tenho muito o que falar. O que Deus quer ver de mim e de você é obediência. O que Deus quer ver de mim e de você é perseverança. O que a palavra de Deus ela significa? Quando você tem que dar 6 voltas calado. A tua confiança tem que estar inteiramente em Deus. As 6 voltas que você tem que dar é calado. Mas tem muitas pessoas que não estão caladas, está gritando antes do tempo. Aleluia. E Deus ele falou que iria gritar no 7º dia. No último dia é que iria gritar para que as muralhas viessem abaixo. Glória a Deus. Mas como Deus vai derrubar as muralhas se você não obedece à ordenança que Ele te deu? Se você não faz conforme
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquele povo rodearam aquela cidade por 6 dias em silêncio. E a Bíblia não vem dizendo que no 7º dia, quando as buzinas tocaram e quando o povo gritaram, toda aquela cidade veio abaixo. E tudo que havia nela foi destruído a fio da espada, exceto a prostituta Raabe e a sua família. Porque ela obedeceu à voz de Deus. E como uma pessoa que nem tinha nada com Jesus, nem conhecia Deus, obedeceu. O exemplo dessa mulher aqui na Bíblia é um exemplo para mim e você também. Por quê, missionária? Porque a prostituta Raabe, ela não conhecia Deus. Ela não tinha aliança com Deus. Ela não fez pacto nenhum com Deus, mas ela obedeceu. E quantos estão dentro do templo, tem pacto, tem aliança com Deus, conhece Deus, mas não obedece. Mas quer vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí fica difícil. Aí faz uma campanha, 2 campanhas, 3 campanhas, 10 campanhas e nada acontece. Mas por que, missionária? Porque quer fazer campanha, mas não larga o pecado, não larga a imundícia, não larga a fofoca, não larga o disse-me-disse, não larga a confusão, não para de olhar a vida dos outros. Aí quer vitória. Dói, né, igreja, falar sobre isso. Concordo plenamente. Mas é a pura verdade. Porque se você não obedecer, se você não fazer conforme Deus ele te manda, você pode fazer as 14 campanhas. As 14. Como é que fala, pastor? As 14 voltas você pode dar, mas no final você não vai receber nada. Por quê? Porque não obedeceu, faltou obediência. Não adianta nada, igreja do Senhor, a gente está dentro da casa, a gente fazer campanha pela nossa família, pela nossa vida espiritual, pela vida conjugal. Quantas muralhas tem para ser derrubada? É a muralha da mentira. É a muralha da desobediência. É a muralha da prostituição espiritual. Mas o povo está fazendo cara de paisagem. Finge que não está entendendo a ordenança de Deus. É queda de muralha, mas para a tua muralha cair por terra, você tem que ter compromisso com o céu. Você tem que estar no centro do querer da vontade do Eterno. Porque então, se não tiver, não tem muralha no chão. Você vai dar as 14 voltas e ela vai permanecer de pé na tua vida. Uma coisa difícil é obedecer. Quer ver uma muralha que muitos cristãos não derrubam porque não quer? É o perdão. Quantas das vezes você está dentro da casa e alguma coisa acontece na tua vida, alguém fala alguma coisa, alguém olha torto para você e você é muito não me toque e se sente muito lá embaixo. Ah, eu fui fechado. Ah, eu fui magoado. Ah, eu fui. Aí não pede perdão. Ou se não, dá uma palavra a alguém mal colocada.
acontece? Aquela alma vai lá para o mundo. Aí a responsabilidade é de quem? É tua! Tudo isso quer dizer o quê? Obediência. Reverência. Tudo o que as muralhas caem, então se coloca na posição que Deus, Ele te quer. Porque não adianta, igreja, você lutar contra o mal, mas você participar do mal. Não adianta nada. É tantas pessoas que estão fazem um esforço danado para orar contra o mal, para querer orar para dentro de macumba fechar, para diabo não manifestar, é muralha. Aleluia. Mas no primeiro vento, cai estabacado no chão. Por quê? Porque não está na obediência. Não façam a obra de Deus de qualquer maneira. Esse povo aqui, quando Josué lhe deu a ordem, os 6 dias eles rodearam a cidade em silêncio. Em silêncio total. No 7º dia, quando eles gritaram, quando eles tocaram as buzinas, os muros vieram abaixo. Mas por quê? Porque eles estavam dentro da obediência com eles. Você quer que as muralhas caiam por terra? Obedeça. Reveja os teus conceitos diante do teu Senhor. Será que você está ok no céu? Como eu já ouvi alguns pregadores dizer, será que você tem crédito no céu? Será que se você pedir algo a Deus, Ele te responde? Não é para você me responder. É para você olhar para dentro de si mesmo e ver como está a tua vida com Deus. Porque as muralhas, elas têm que cair. Mas para isso você tem que fazer por onde? Mas para isso, você tem que andar conforme Deus Ele está mandando. E é essa mensagem que Deus colocou no meu coração nessa noite. Sem obediência, não tem muralha no chão. Sem obediência, você vai andar à toa, você vai caminhar à toa. Sem obediência, não tem entrada no céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As muralhas, elas têm que cair. Mas para isso você tem que lutar. Você tem que obedecer. Você tem que se posicionar diante de Deus. Esse povo, eles entraram na terra prometida. Eles alcançaram a bênção. Mas mediante a obediência. Porque acima de tudo, se não tiver obediência, nada acontece, igreja. É essa palavra que eu deixo para a igreja. Eu falei que eu ia ser sucinto nas palavras. É essa a palavra que eu deixo para mim e para você nessa noite. Não desista, não olhe para trás. Continue na peleja. Mas faça do jeito que Deus te ordena. Não tente fazer do seu jeito. Faça do jeito que Deus Ele te ordena na face da terra. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.